Olá, sejam bem-vindos à nossa primeira aula desse nosso segundo módulo e hoje nós vamos abordar um pouco da história, da ciência, do desenvolvimento do sonho na superfície do planeta Terra. Como foi que as espécies começaram a sonhar? Como foi que aconteceu esse fenômeno através da biologia, do ponto de vista da ciência, até chegar aqui em nós, seres humanos? E por que nós, seres humanos, somos os únicos animais no planeta Terra que sonhamos acordado? Isso é um tema muito profundo. Vamos comigo? É muito importante compreender que a vida animada começa a povoar a superfície do planeta Terra a uma média de 450 milhões de anos atrás, a 400 milhões de anos atrás. A primeira vida animada que veio povoar a superfície do planeta Terra foi a vida dos insetos. Pois é, a ciência, em seus estudos, ela reconhece que os insetos também sonham, pois os insetos eles têm o momento do sonho com o movimento rápido dos olhos, que é conhecido pela ciência como sono REM, né? O sono do movimento rápido dos olhos, de acordo com a ciência, é o momento que nós temos acesso a muitas imagens, há muitas sensações, há muitos tipos de percepção. Olha que interessante. Então nós podemos dizer que os insetos, mesmo tendo uma vida no estado de presença do aqui e agora, sem ficar muito viajando na maionese igual nós, porque as demais vidas do planeta Terra têm um estado de alerta na presença muito forte. E mais adiante, ao longo do curso, nós vamos adentrar nesse conceito, porque nós precisamos de resgatar esse estado de alerta de momento a momento, de instante em instante, ao longo da nossa evolução e também da evolução da nossa consciência. Os insetos estão sempre no agora quando estão aqui no momento da vigília, porém eles dormem e ao dormir com certeza experimentam o desdobramento místico. Então, se você conversar com uma liderança indígena, essa liderança indígena que conhece das verdades do mundo do sonho, ela vai falar com você que todas as espécies elas também têm um corpo astral. Todas as espécies de vida, no momento do seu sonho, no momento do seu sono profundo, a alma desprende do corpo. Olha que incrível esse conceito. Nós, seres vivos, nós não somos totalmente condicionados ao corpo físico. A deusa natureza, que é muito sábia, ela nos deu uma oportunidade de nos desdobrarmos do aparelho físico no momento ao qual estamos adormecidos, ao qual o corpo está em estado de repouso, de sono profundo. Que incrível essa ideia! E os insetos também já experimentam essa multidimensionalidade há milhares de anos atrás. A vida foi se desenvolvendo, depois vem a vida dos répteis, que são vidas muito interessantes, lógico que antes os anfíbios, né, os aracnídeos e muitas outras espécies que foram populando o globo, mas nós temos uma descendência dos répteis, nós temos uma raiz biológica também dos anfíbios. Foram os anfíbios que fizeram essa ponte da respiração cardiopulmonar, eles que fizeram a adaptação da respiração aeróbica para a respiração anaeróbica. Então nós carregamos alguns sistemas primitivos biológicos que descendem dos anfíbios, mas dos répteis nós temos o cérebro reptiliano. Você já ouviu falar que nós temos 3 cérebros diferentes? Pois é,
Presta atenção nesse conceito que nós vamos adentrar nele muito profundo ao longo do curso. Ele é básico para o nosso desenvolvimento de sonhos lúcidos e também de saída em corpo astral consciente, perfeito? Nós temos 3 cérebros. Um cérebro é o cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano ele é impulsivo, instintivo e sexual. Nós temos um outro cérebro que é o cérebro límbico, que tem as suas partes conectadas com a nossa parte afetiva, emocional, sentimental, sinestésica e muito sensorial. E também temos o cérebro neocórtex que se desenvolveu bem em nós, seres humanos. O réptil, como o nome já sugere, vem dos répteis, então nós herdamos esse cérebro dos répteis e os répteis eles estão sempre no estado de presença no aqui e agora. Não sei se você sabe, mas os répteis nunca serão seus amigos porque eles não têm afeto. O cérebro do réptil também não pensa, ele não tem pensamento, ele não tem diálogo interno. Então, o cérebro reptiliano ele tem a virtude do estado da presença no aqui e agora. E isso é muito poderoso, nós temos que resgatar isso dentro de nós. Então, enquanto o réptil está na vigília, ele está totalmente na presença. E ao dormir, durante poucos momentos do seu sono, poucos momentos, é dito pela ciência que são somente alguns minutos de sono REM presente nos répteis. Olha que interessante. Então a vida, por mais primitiva que seja, ela traz com si esse estado de conexão multidimensional, percebendo o inconsciente. Vamos dizer que o inconsciente, presta atenção nesse conceito, porque esse é um conceito que nós vamos ter ele de base por todo o curso. Nós vamos dizer que o inconsciente são todas as suas memórias, de tudo que você viveu, mas a possibilidade de cruzamento de informação entre todas as suas memórias. Então, para simplificar, imagine que você tenha 1000 memórias. 1000 vezes 1000, esse seria o seu inconsciente. Na verdade, nós temos bilhares de memórias. Nós estamos sempre captando um meio externo e sempre reproduzindo um diálogo interno no meio interno. Então, nós estamos sempre processando muitas informações. Vamos dizer que nós temos vários tipos de captação de informação ou vários tipos de memória. Temos memória de curto prazo, temos memória de longo prazo, nós temos uma memória de localização, de espaço, de território, né? Você viaja, você sabe voltar para sua casa mais ou menos sem GPS, você tem a guia do caminho, você tem uma noção de direcionamento, né, quando eu estou indo e quando eu estou voltando. Nós temos uma memória semântica de localidade. Você sabe que Buenos Aires é a capital da Argentina, mas você talvez nem lembre quando foi que você aprendeu que São Paulo também é a capital de São Paulo, que o nome do estado é o nome da capital. Você sabe que em Belo Horizonte, ou em Minas Gerais, a capital é Belo Horizonte. Essa memória que você aprendeu já faz há tanto tempo, ela já é tão fixada. Nós temos vários tipos de memórias intelectuais, verbais. Temos memórias ao qual nós guardamos os nossos afetos, as dores, o sentimento, as alegrias, os amores. Então, essas múltiplas possibilidades de memória, elas vão se cruzando e dando origem a isso que se chama o inconsciente. Inconsciente, ele é um mundo das infinitas possibilidades, porque no seu inconsciente você pode gerar várias realidades ao seu redor. Então, nós vamos trabalhar muito com esse conceito do inconsciente e ao longo do curso nós vamos aprofundando nessa ideia porque ela nos interessa e nos interessa muito. Perfeito? A vida foi se desenvolvendo no planeta Terra. Imagine que os répteis, eles na grande maioria, eles ainda se reproduzem através dos ovos, eles vão botar os seus ovos. A vida se desenvolveu a ponto de gerar essa base do útero e a fecundação interna. A maioria dos répteis tem a fecundação externa. Nós, mamíferos, nós temos a fecundação interna dentro do ventre da fêmea. E isso é muito interessante, que ao nascer a vida de um mamífero, nasce uma vida de imagem e semelhança. Agora imagine só, um réptil, ele veio, ele colocou um ovo.
ou um anfíbio veio e colocou um ovo, o pássaro, imagina o impacto, né, e a diferença de já nascer uma vida de dentro de você e ela ser a sua semelhança. Isso trouxe para os mamíferos uma sensação, uma capacidade de empatia. Então, nós somos empáticos às imagens e semelhanças, nós temos um consentimento. A mama tem um consentimento com a sua cria, e isso está presente em todos os mamíferos. É por isso o nome do mamífero, porque deu a mama teve tanto consentimento que ela deu colo, ela deu aconchego, ela deu calor, ela deu conhecimento para a sobrevida, ela protegeu, né? Ela educou, ela ensinou. Isso é um processo que ele já está presente nos mamíferos. E nos mamíferos foi se desenvolvendo esse segundo cérebro que eu toquei. É o cérebro límbico, o cérebro emocional, o cérebro afetivo, que se conecta fortemente às nossas glândulas. Esse cérebro, ele tem uma região chamada hipocampal. O hipocampo tem memórias e deu para nós uma capacidade de percepção espaço-tempo e a temporalidade. Nós, seres humanos, nós somos capazes de viajar no tempo e no espaço através das nossas memórias. Se você fechar o olho e fizer um resgate da primeira vez que você foi fazer um passeio na cachoeira. Então imagine só a primeira vez que você foi na cachoeira. Você lembra da primeira cachoeira que você viu? Você lembra do cenário e quem estava com você no cenário? Pois é, eu lembro, me impactou muito. Assim como eu também lembro a primeira vez que eu fui na praia. Qual que era o cenário, com quem que eu fui, o que que aconteceu até que eu chegasse lá e como que foi aquela vivência. Isso é uma habilidade que nos faz viajar no tempo, porque a gente volta no passado, e também no espaço, porque a gente volta naquele lugar. A mente, ela tem essa habilidade que parece nos transportar no tempo e no espaço, né? E isso é muito profundo. Essa região hipocampal se desenvolveu no límbico. O límbico também ele guarda a glândula pineal, que é a glândula espiritual, né? Então é muito interessante. E aí tem o tálamo, o hipotálamo, o ciclo de Acumes, né? Um cérebro muito complexo de múltiplas funções. Mas o mais interessante é que o mamífero ele pode ser o seu amigo sim, igual o cãozinho é o amigo, o gatinho é o amigo, porque ele já tem afeto, ele tem sentimento, ele tem esse laço muito profundo. Os mamíferos também sonham e sonham muito. Alguns mamíferos sonham mais do que nós seres humanos, que é o caso dos ornitorrinos, tem os ursos, né? As preguiças, eles têm um campo onírico mais longo, eles passam mais tempo dormindo e têm um sono REM muito prolongado. Isso tudo é muito interessante, porque se você analisar, nós que também somos mamíferos, nós que também mamamos, mas temos um desenvolvimento racional um pouco mais avançado, superior, nós também temos, né, essa habilidade de dormir muito, de sonhar o sono REM por longo tempo e de ter essa experiência prolongada. E somos seres muito afetivos. Mas é interessante a gente compreender que o mamífero ele também só sonha enquanto dorme. Olha que incrível! Então a maior parte, o tigre saiu para caça hoje, ele sonhou enquanto estava dormindo e no momento que ele está na vigília, ele só vive o estado de presença. Isso é muito incrível. O mesmo com a gazela. Como a gazela só vive o estado de presença, mesmo se vier o tigre atacar o bando da gazela e uma gazela cair lá, desmaiada, quase que no estado de morte por conta do susto, ao retornar do seu susto de quase morte, porque imagina, o tigre comeu a gazela que estava do lado, mas a outra caiu parecendo morta. Ao retornar essa que caiu parecendo morta, mesmo vendo o tigre comendo a sua amiga, ela não sofre de dores traumáticas do passado, ela não sofre dos traumas como nós, seres humanos. Por quê? Porque a gazela vive o estado da presença aqui na vigília. E isso é muito especial.
ela não viaja no tempo e no espaço, ela não sonha acordada, ela não viaja em suas memórias, ela volta para o plano de presença e sobrevivência, sempre conectado ao seu núcleo afetivo, ao seu núcleo de imagem e semelhança, para que possa manter a sua sobrevivência. Esse é um conceito muito especial. Mas o que aconteceu, Javier, para que a vida humana pudesse desenvolver essa tecnologia da máquina do tempo aqui no estado da vigília? Pois é dito que a nossa espécie Homo sapiens, ela surge no leste da savana africana. Quando a nossa espécie de Homo sapiens surge, ela é uma espécie de seres insignificantes. Por que insignificantes, Javier? Porque vem um mamute e mata. Vem a serpente preta, pica e mata. Vem as aranhas venenosas, picam e mata. E aí os touros albanos, que tinham em grande proporção, eles adoravam, eles eram os maiores predadores do ser humano. Aí vinha o tigre asiático, mata. Aí vem o leão e mata. Então, a onça, o leopardo, nós éramos presas, nós éramos seres insignificantes. É dito que num período de desenvolvimento de 80 mil anos, então há 150 mil anos atrás, a nossa espécie surge. Passaram-se 80 mil anos, há 70 mil anos atrás, é dito que só existiam 6 mil seres humanos na superfície do planeta Terra. Seres humanos Homo sapiens, tá? Já tinham outras espécies de vida e é dito pela ciência que tem uma média, se eu não me engano, ou é 18 ou é 19 tipo de formação humana descoberta pela ciência. Que a ciência tem essa discussão se foram outras 18 raças diferentes, perfeito? Como os neandertais, os erectus, né? E assim por diante. Então é um estudo muito profundo. Passaram-se várias espécies humanas até que chegasse no nível da tecnologia do Homo sapiens, né? A biologia está se duplicando, está se reproduzindo através da lei da seleção natural. A biologia, ela cresce, ela desenvolve fazendo a seleção, separando os mais fortes, os mais ágeis, os mais adaptáveis e os mais inteligentes. E nessa seleção natural passaram-se bilhões de anos até que chegasse na formação da biologia de nós seres humanos. Esse é um conceito muito especial, guarda ele no seu coração. Então, dito por um etnobotânico chamado Terence McKenna, o Terence ele diz em sua tese, ele é pós-doutor, que há 70 mil anos atrás, os nossos descendentes comuns, eles começaram a fazer a utilização dos cogumelos presentes na bosta dos animais e, de acordo com Terence, é dito que esses cogumelos eles desenvolveram a habilidade de nós, seres humanos, sonharmos acordado. Olha que coisa incrível. Inclusive tem um documentário no Netflix que eu indico chamado Fungos Fantásticos, onde que relata um pouco dessa tese científica e vai te ajudar nesse esclarecimento. Como a psilocibina é um neuroestimulante muito poderoso, tem um poder de estimular novas sinapses, aumentar a neurogênese, que é a duplicação do sistema neurológico numa proporção de 10%, e também trazer esse estado, hoje a ciência tem alguns estudos sobre essa substância, e a ciência fala que essa substância ela ativa o cérebro como se o cérebro estivesse vivenciando o sono REM. Então tudo isso é muito profundo. Essa substância que ela é captada, ela é trabalhada nos sistemas serotoninérgicos, a psilocibina atua nos captadores de serotonina. Entre os principais captadores de serotonina, a glândula pineal. Perfeito? Serotonina é o hormônio do bem-estar. A glândula pineal é dito que ela funciona como se ela fosse uma captadora ou uma antena. Ela lê o ciclo circadiano, ela lê o nascer e o pôr do sol, ela lê o nascer e o pôr da lua.
E creio eu, Javier, pelas minhas experiências longas, eu creio que a pineal também tenha uma habilidade de ler um pouco do cosmos e dos astros, trazendo uma conexão com o conceito que dá base à ideia, à teoria da astrologia, perfeito? Cada um está fazendo a sua leitura cósmica e quem faz essa leitura é a glândula pineal. Nesses estudos de sonhos lúcidos e saída em corpo astral, nós temos que cuidar muito da pineal e ao longo nós vamos destrinchando esse assunto, perfeito? É dito que essa substância ela trouxe essa reflexão, esse mesmo estado onírico para a vigília e com certeza esses nossos ancestrais comuns, eles foram fazendo a utilização constante dessa substância, seja por um conhecimento básico, seja por uma autopercepção de que essa substância realmente tem um poder de expansão, enfim, seja lá o que foi que aconteceu. O fato é que a consequência é que a mente humana começou a ser instalada nos Homo sapiens. E aí nós passamos a ser Homo sapiens sapiens. Deixamos de ser seres da caverna e passamos a ser caçadores, coletores, migrantes. Então, há 70 mil anos atrás, do leste da savana africana, começa um ciclo de migração humana pelo planeta Terra e essa raça que era insignificante passa a se tornar a raça dominante no planeta Terra. A habilidade de sonhar acordado trouxe para a nossa espécie a habilidade da comunicação cada vez mais eloquente. A comunicação trouxe para a nossa espécie a habilidade de transmitir a informação, o conhecimento, a experiência de um cérebro para outro. Então, a habilidade da comunicação, ela marcou a habilidade de sonhar acordado. Pega essa visão, é muito importante, porque ao longo do nosso curso, nós temos que reprogramar toda a nossa habilidade de comunicação linguística verbal, mental, o self-talk, perfeito? Isso é um estudo espiritual muito avançado. Como se dar melhor na vida aquele que comunica melhor, tudo bem? Pega essa visão. Então, esses nossos antepassados comuns começaram a trocar as suas experiências através da abordagem clara das suas memórias, lembrando melhor o que aconteceu, quebrando essa barreira, quebrando esse bloqueio do passado pessoal e também a habilidade de ler esse passado pessoal e transmitir ele em palavras, porque esse estado de sonhar acordado nos deu a habilidade de ter autoconsciência, de nos autoperceber, porque ele gerou em nós dois tipos de eu. Um eu, que é o eu consciência, é o eu que indaga, é o observador neutro, e um outro eu, que é um conjunto de memórias, né, que estão se processando inconscientemente, fazendo da mente muito louca, vamos assim dizer. A comunicação linguística verbal social, ela deu origem a esse diálogo interno, que gera o que nós conhecemos como mente. Olha que incrível, foi a habilidade de comunicar que gerou o diálogo interno. O seu diálogo interno, ele é fruto da sua comunicação ou daquilo que você se comunicou, daquilo que você ouviu. Se você não está satisfeito com a qualidade da mente que você tem, você também tem que mudar as suas fontes de informação e buscar fontes de informação mais ricas que te inspirem e te elevem, né? Vindo de pessoas que lhes são um grande exemplo, perfeito? Então essa comunicação gera a mente, e a mente hoje, a sua mente, ela tem alguns setores básicos. Entre o setor, esse que eu estou dizendo, que é o diálogo interno, um outro setor básico da sua mente é a habilidade de gerar narrativas e retóricas, que é um dom que nós desenvolvemos, uma abordagem linguística eloquente com o pensamento e a idealização organizada, e também uma habilidade de fazer uma leitura da vida,
Então, a cada fenômeno, a cada fato e a cada acontecimento que está acontecendo em torno de você, você está julgando esse fenômeno, esse fato, esse acontecimento, fazendo uma leitura pessoal de vida. Lógico que nessa mente tem muitas crenças limitantes, tem muita dissonância cognitiva, né? E muitos pontos a serem analisados. E esse estudo profundo está no meu curso, A Ciência do Autoconhecimento Discernido, que está disponível no Hotmart. É muito importante esse estudo. Mas nós vamos lá. Essa mente do caçador-coletor, ela foi se desenvolvendo através de um aspecto que eu chamo de viés da negatividade. Então nós vamos dizer que os nossos ancestrais comuns que começaram a sonhar, eles começaram a sonhar com uma neurose de vida, uma neurose provinda do risco da sobrevivência. Esse sonho, quando ele entra na vigília, ele dá habilidade aos nossos ancestrais comuns de fazer uma melhor previsão do risco de vida. Pegou a visão? É por isso que nós temos uma tendência de perceber mais o negativo e de se preocupar mais com as coisas negativas que envolvem a nossa vida. E isso é muito interessante, perfeito? No mundo antigo, quem previu mais os riscos, quem teve mais essa neurose, acabou sobrevivendo mais e melhor. E essa neurose trouxe para a nossa espécie, para os nossos ancestrais comuns, o complexo da defesa. Foi o complexo da defesa que gera toda a formação de ataque de exércitos. Foi o complexo da defesa que desenvolveu a tecnologia no planeta Terra e daqui a pouco eu entro mais nesses detalhes desse assunto. Por que o complexo da defesa, Javier? Porque os nossos ancestrais comuns começaram a se comunicar. Imagine só, você e seus amigos há 70 mil anos atrás passeando na savana. De repente, vem um leão e come o seu melhor amigo do seu lado. O evento ele é traumático. Você e o restante dos seus amigos conseguiu fugir da cena do leão. No outro dia, passando por aquela mesma região, vem aquela lembrança. Poxa, será que o leão vai estar ali de novo? E aí vem o estado de apreensão, essa apreensão que vem do trauma, o trauma do negativo. Deixe eu me preparar, deixe eu prever o risco. E aí a nossa espécie foi desenvolvendo armas de pedras com ponta afiada. E essas armas foram ficando cada vez mais sofisticadas, gerando as lanças, gerando depois os arcos e flechas e gerando as distintas outras armas de defesa, de sobrevivência e de ataque. E foi por conta desse raciocínio e dessa inteligência que a nossa espécie passou a ser a espécie dominante. Que incrível, porém o padrão do negativo ele está se repetindo ao longo de gerações e gerações e hoje nós temos que mudar esse aspecto de ver o negativo na vida e cada vez que a gente pegar a nossa mente refletindo algo negativo, nós temos que gerar na mente muita gratidão, agradecer pela vida e ver as coisas boas que nós já conquistamos nessa existência. Para virar o viés da negatividade, para cada negação que você encontrar em seu interior, você precisa de fazer pelo menos 7 afirmações positivas para bloquear aquela negação. Esse é um conceito da psicologia, perfeito? Então pega essa visão. E essa nossa espécie ancestral foi desenvolvendo a mente aos poucos, porque passaram-se 60 anos até que há 10 mil anos atrás eles deixassem de ser caçadores e coletores e ficassem alojados na beira dos vales férteis. Então observa quão lento é o processo do desenvolvimento da mente no planeta Terra. Demoraram-se 450 milhões de anos até chegar no ser humano, desde que a vida saiu do mar. E somente há 70 mil anos atrás que a tecnologia do corpo sutil está entrando na vigília. Ou
somente há 10 mil anos atrás, nós conseguimos ter a percepção do plantio e da colheita, a percepção do cultivo que vai gerar a agricultura e também vai gerar o princípio da pecuária. Então, olha que interessante, há 10 mil anos atrás, os nossos ancestrais foram capturando os filhotes dos animais selvagens e foi domesticando aqueles animais para que eles virassem presas e comidas fáceis, mantendo a nossa sobrevivência. Olha o nível da inteligência. Os nossos ancestrais comuns de 10 mil anos atrás, criadores dos princípios da agricultura, eles tiveram a habilidade de perceber uma cronologia no ciclo anual, porque se perder o time do plantio, perde o time da colheita. Se não plantar na hora certa, não colhe. Se não colher, não tem alimento ao longo do ano. Pega a visão. Olha só, eles tiveram que fazer uma divisão de 12 meses e fazer essa divisão. Foram os sumérios que fizeram essa divisão dos 12 meses. Eles fizeram ela baseado no ciclo do Sol. Daí nasce o princípio do calendário solar. Tão antigo, os sumérios dividiu o dia em 24 horas, a hora em 60 segundos e assim por diante. Eles faziam a conta baseada no 6 e no 12, porque essa conta não dava dízima periódica, os números eram sempre inteiros. Eles tiveram que desenvolver uma matemática, eles tiveram que desenvolver uma administração para fazer a separação ideal dos grãos para ter alimentação para todos os meses. Então eles tiveram que fazer uma divisão para os grãos de janeiro, os grãos de fevereiro. Os meses não chamavam assim, tá? Mas como se fosse hoje, no mês 1, no mês 2, no mês 3, no mês 4. E assim eles foram fazendo essa divisão para administrar os grãos, para que os mais fracos daquele povo não sofressem até a morte no momento do final do ano, antes da colheita. E aí muitos ritos nasceram em torno desses ciclos de 12 dias, que eram os ritos do plantio, para ter um bom plantio, os ritos da colheita, para agradecer o fruto daquele trabalho, e assim por diante vão nascendo as estações e as demais celebrações. Isso é muito especial, porque isso marca que nós, seres humanos, já estamos vendo a vida de uma outra forma. E o ponto que mais marcou a evolução dessa habilidade de sonhar acordado, pois a habilidade de sonhar acordado, ela também marca a habilidade do desenvolvimento tecnológico dos povos. Então, esses povos antigos começaram o domínio do fogo e assim começaram a cozinhar os seus alimentos. Cozinhando os seus alimentos, adquiriram maior nutrição. Pega a visão, é muito importante. A nutrição, ela é importante para o desenvolvimento do cognitivo. Se você chegar numa escola numa periferia do Brasil, às vezes a criança vai para a escola e não tem o alimento em casa, ela vai para a escola para tomar a primeira refeição às 9 da manhã. Imagina a produtividade dessa criança no nível intelectual. Agora vamos pegar um contrário. Nós vamos lá na elite do Brasil, a criança acordou, ela teve o melhor café da manhã, tudo preparado ali para ela, ela foi muito bem nutrida para a escola. Qual que é a qualidade dos resultados? Então a nutrição, ela determina o melhor avanço cognitivo, mental, intelectual, emocional e consequentemente também dos sonhos. Isso é muito importante. Esses povos antigos tiveram uma melhor nutrição, consequentemente passaram a pensar melhor. E aí desenvolveram a habilidade do barro cozido. Eles queriam ter água dentro de casa. Na habilidade do raciocínio lógico, eles já tinham desenvolvido os princípios das construções, os princípios da arquitetura, né, que eram as ocas, as casas, as tendas. E esses povos, querendo ter
água dentro de casa, desenvolveram melhor a tecnologia do barro fazendo os jarros. Para fazer os jarros em forma cilíndrica, desenvolveram a roda e futuramente iriam esses mesmos povos sumérios usar a roda nas bigas ou nos carros de guerra ou nas carruagens de guerra, chamem como queira chamar. Todos estão certos. Então, esse é um conceito que ele é muito importante de ser refletido. É um ponto muito especial. A roda vem para levar a água para dentro de casa, para ter um estoque de água em casa. Imagina, a pessoa acordava na madrugada, ela tinha que ir lá no rio tomar um golinho d'água. Com o barro cozido desenvolveu o tijolo, com o tijolo as construções. É dito que essas construções elas marcam uma média de 6.000 anos e elas dão o princípio da civilização. O princípio da civilização, porque a civilização em alguns lugares ela demora muito para se desenvolver, como ainda hoje dentre os povos indígenas que ainda são tribais. Então você chega numa tribo da floresta amazônica, os povos estão lá isolados, eles ainda não desenvolveram essa habilidade do sonho acordado, eles ainda não têm alguns sistemas bem desenvolvidos na sociedade e na civilização. Pega essa observação que ela é muito especial. Esses povos antigos fizeram barro cozido e construíram as suas construções para guardar o fogo. Fizeram os templos chamados de zigurates. E aí passa a ter um fogo aceso dentro da tribo há uma média de 6.000 anos atrás. E isso muda todo o contexto social, cultural. A tecnologia do fogo ela só foi dominada por nós seres humanos. Nem o chimpanzé guarda o fogo. Essa é uma habilidade racional cognitiva muito especial. A partir do momento que teve o fogo nos zigurates, o fogo também passou a ir para casa. Aí nasce a ideia do fogão de lenha. Então nos zigurates tinha a chispa do fogo, aí a pessoa ia lá, pegava aquela chispinha e acendia o fogo em casa. E acreditava-se que o fogo era Deus. Em torno desse fogo nasce a primeira religião monoteísta, acreditando que essa divindade é o fogo. E aí o estudo é muito profundo sobre o tema, mas muda já o consciente racional do ser humano. Ele já tem uma religião, já tem uma filosofia, já tem um barro cozido, já tem uma individualidade do barro cozido. Eles fazem as muralhas, o complexo tático de defesa, e com o fogo eles começam a derreter os metais, aonde que vai surgir as armas bélicas, e aí surge a expansão da civilização através da guerra e da força. Aí vem o nascimento dos grandes impérios. Isso tudo tem um marco há 6.000 anos atrás. Há 10.000 anos a agricultura, há 6.000 anos atrás tem esse marco da expansão das culturas civilizacionais. Depois, esses povos que são sumérios, eles pegam uma extinção muito grande por conta de uma era glacial e surgem 4 novas culturas, chamado Acadium, que é o povo acadiano, que tem a língua do Acádio, que é a linguagem cuneiforme, que é um ponto marco do desenvolvimento do ser humano no planeta Terra, e também surgem os hititas, os elamitas e também os assírios, 4 povos. Esses povos depois eles vão entrar em conflito entre si e isso vai ajudar a desenvolver o sistema bélico naturalmente, a habilidade do planejamento estratégico, que é o sistema tático de defesa e de ataque. E aí tudo isso envolve o campo do desenvolvimento do sonho nos seres humanos. Porque o mundo ele vai ficando sofisticado a cada ano, a cada milênio. O desenvolvimento ele é passo a passo. Se a gente compreender a essência desse desenvolvimento, fica mais fácil para nós nos desenvolvermos. Se você quer desenvolver na sua caminhada espiritual, alcançar a evolução, essa história ela é muito importante para você. Essa história ela é essencial. Essa história ela chega a ser mágica, pois durante muito tempo a escrita ela estava muito focada à administração, só a alta classe comercial que tinha esse acesso. Depois essa escrita passa a conservar o conhecimento, passa a conservar as memórias, as informações. Daí nascem os textos
das linguagens cuneiformes, do poema de Gilgamesh. Daí nasce também a ideologia dos hieroglifos egípcios, ao qual transmite o conhecimento através de símbolos, pois ler o símbolo, ler a arte é mais fácil do que ler a escrita. A maioria dos povos eram analfabetos, mas interpretar uma arte visual é muito mais fácil. Também nasce a literatura védica na Índia e a literatura do Tamil, que é a literatura dos povos tantristas. Mas antes do Tamil vem os Vedas. Os Vedas é a primeira linguagem de letra semicursiva no planeta Terra, e eles tentaram captar no sânscrito, que é a linguagem dos Vedas, né? A língua é sânscrita, eles tentaram captar no sânscrito a onda da frequência sonora, e aí, através da viagem da onda da frequência sonora, escreveu os símbolos que aquela onda fazia, e aí nasceram os princípios das letras, perfeito? E tudo isso é muito importante da gente compreender, porque isso marca que o desenvolvimento da habilidade de sonhar acordado, ele é bem recente. Foram as culturas orientais, asiáticas, que foram indagando sobre a origem e a natureza da mente. Nós percebemos que ainda existem muitos seres humanos, com certeza você conhece muitas pessoas que ainda não dominaram a natureza da própria mente, não conhecem essa força selvagem que habita no mundo interior. E nesses estudos, se você quer sair em corpo astral, você precisa de dominar sua habilidade de sonhar acordado. Isso é básico. Se você não compreender esse estudo, seu estudo de desenvolvimento em corpo astral, ele não vai acontecer. Uma média de 6, 7 mil anos atrás, os vedantinos começaram a fazer um debate sobre a natureza da mente. É dito que eles escreveram os textos a uma média de 6, de 5 mil anos atrás, trazendo essa autorreflexão. E pega esse ponto que eu vou falar agora, porque ele é muito importante. Se você quer sair em corpo astral, você precisa de dominar a mente. A melhor forma de pensar é não pensar. A sua mente, ela tem que voltar toda para o vazio, ela tem que voltar toda para o agora, ela tem que estar totalmente no estado de presença. Essa é uma chave. Todas as vezes que você pegar sua mente doida no devaneio, você tem que adestrar sua mente, adestrar esse potro selvagem, colocar essa mente na disciplina, e a disciplina é do silêncio. A disciplina é do agora. A disciplina é quietinha, caladinha. Esse é que é o ponto a ser trabalhado na mente. Perfeito? Então essa visão ela é muito especial. E aí, essa mente está sendo desenvolvida, o diálogo está cada vez mais complexo, as informações estão cada vez mais intensas, a vida está cada vez mais sistematizada, as mentes mais evoluídas, mais intelectualizadas, mais organizadas têm mais sucesso. E aí nós precisamos de ter um estudo e um trabalho forte sobre essa mente. Foi mais ou menos assim que aconteceu para o sonho entrar na vigília. Hoje a nossa espécie, ela sonha acordado. Essa nossa espécie que somos nós, vivemos um devaneio nessa habilidade de sonhar acordado, pois ainda não dominamos essa máquina do tempo. Essa mente que está totalmente envolvida em memórias de passado e de futuro, muitas vezes ela está rodopiando sem ter o autocontrole. E nós temos que mapear esse autocontrole de forma muito profunda. Perfeito? Pois essa tecnologia é nova na natureza. E pega esse ditado: na terra de cego quem tem o olho é rei, na terra de manco quem anda é rei, na terra de aleijado quem tem perna é rei, e aí na terra de surdo quem ouve é rei, na terra de mudo quem fala é rei. Se você quiser desenvolver a habilidade para ser rei no mundo astral, que é um mundo ainda selvagem, de poucas pessoas que dominam, você precisa de dominar a sua mente. Você precisa de dominar a sua habilidade de sonhar acordado. Você precisa de ir doutrinando essa parte selvagem da sua imaginação e desse diálogo interno, dessa intelectualidade que habita dentro de você. E também temos que dominar as nossas emoções. Perfeito? Ficamos aqui no primeiro vídeo. Amo muito vocês. Estamos juntos nessa jornada e no próximo vídeo eu vou trazer também um contexto histórico, antropológico
e cultural, falando um pouquinho da importância que muitos povos antigos davam aos sonhos, para a gente fazer esse resgate dessa cultura antiga que dava tanta importância para os sonhos que, através de uns sonhos, os reis tomavam as suas decisões. Perfeito? Tamo junto, muito amor no coração e gratidão.